1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. A todos, é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Por motivos técnicos, não houve possibilidade de transmissão ao vivo. Solicitamos a Margarete Gomide a possibilidade de copiar a sua apresentação da palestra de alguma casa espírita da região, que nos autorizou. Então, fizemos cópia da apresentação da Casa Espírita Cristã de Além Paraíba. E assim, rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher, neste momento de reflexão, da palestra que a Margarete nos trará com renovação interior. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado a todos. Ignorando a necessidade de trabalharmos o nosso íntimo para nos libertarmos de nossas mazelas, vícios, defeitos, imperfeições, sentimentos negativos, enquanto nós agimos dessa forma, nós permanecemos retardando o nosso processo evolutivo. E mais sofremos as consequências negativas por desperdiçarmos a oportunidade de evolução que Deus nos concede. Por outro lado, quanto mais nós investimos em nosso crescimento espiritual, trabalhando ali para conquistarmos as virtudes, as qualidades morais, mais nos aproximamos de Deus e de Jesus, e também da nossa meta de perfeição, e consequentemente, mais nos sentimos fortalecidos e equilibrados para enfrentarmos e superarmos as vicissitudes da caminhada evolutiva. Então nós precisamos ter consciência de que não podemos viver acomodados. Deus não teve o trabalho de nos criar e a toda a humanidade para vivermos simplesmente uma existência material de 40, 50, 60, 90 anos e satisfazendo somente as nossas necessidades e caprichos da vida material. Existe um objetivo maior, que é o nosso aperfeiçoamento. Então, daí a necessidade de nos dedicarmos ao trabalho de renovação interior para mudarmos aquilo de ruim que existe em nós. E o Evangelho, no capítulo 10, no item 18, ele nos diz assim: todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor, a se libertar para escalar o cume da montanha do progresso. Então nós não conseguimos avançar no nosso processo evolutivo e chegarmos ao cume da montanha do progresso
toda essa sobrecarga negativa que ainda existe em nós. E para nos libertarmos desse fardo que o Evangelho nos fala e alcançarmos a nossa melhoria, nós precisamos ter consciência das mazelas que nós trazemos na alma, para que nós possamos saber o que e em que nós precisamos mudar. Como nós vamos realizar um trabalho se nós não sabemos aquilo de ruim que existe em nós? Então nós precisamos ter consciência das mazelas que trazemos na alma. E é através do autoconhecimento, fazendo diariamente uma reflexão, analisando com bastante cuidado, bastante atenção a nossa conduta moral, social, religiosa, analisando como nós estamos alimentando a nossa mente, o nosso coração, que tipos de sentimentos nós estamos cultivando, quais os objetivos, sonhos, ideais que nós estamos acalentando. É através dessa análise, dessa reflexão diária, que nós vamos ter consciência da nossa realidade interior e daquilo que nós precisamos mudar, trabalhar para melhorar em nós. Então, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele nos diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós precisamos progredir, e progredir trabalhando para conquistar aquilo que não temos e melhorar, excluindo aquilo de ruim que existe em nós. Então, o conhecimento de nós mesmos é a chave do progresso individual. Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas interrogativas. Perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstâncias. Sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai mais ainda: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, se Deus nos chamasse hoje para retornar ao mundo espiritual, será que nós chegaremos lá sem vergonha e sem medo? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência do dever cumprido, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, meus irmãos, para nós realizarmos esse trabalho de renovação interior, nós precisamos conhecer de fato as nossas tendências inferiores, os nossos maus hábitos, vícios, defeitos, imperfeições, como também nós precisamos reconhecer os erros que nós cometemos, porque é dessa forma que nós teremos consciência daquilo que é mais urgente mudar em nós. Urgente por quê? Pelos prejuízos que provocam em nossa vida, pelos danos físicos, morais, espirituais que provocam em nós e, consequentemente, pelas dificuldades e sofrimentos que criam em nossa vida. Por exemplo, nós precisamos analisar qual a nossa maior deficiência dentro do lar. Para muitas pessoas é a falta de respeito, é a falta de paciência, de tolerância. Então a gente verifica qual é aquela imperfeição que mais prejudica a nossa convivência, a nossa harmonia dentro do lar, e a gente começa a trabalhar aquilo ali para melhorar o ambiente. Como também no ambiente profissional, que muitas vezes é um ambiente de disputa, e às vezes as pessoas não agem com honestidade, com ética. No ambiente religioso, em todos os ambientes, nós precisamos analisar ali quais são os nossos defeitos, as nossas imperfeições mais gritantes, que é mais urgente mudar em nós. Porque é dessa forma que nós vamos trabalhando para conquistarmos a nossa melhoria. Por exemplo, será que todos nós temos consciência dos vícios que nós possuímos? Que é muito comum as pessoas dizerem assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas. E acho que isso é suficiente. Realmente é muito bom quem não bebe, não fuma, não usa drogas, mas não é só isso. Porque
eles são efeitos externos de nossos conflitos internos provocados pelas nossas imperfeições. Então, vejam bem, se todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós temos conflitos internos, que se expressa exteriormente através dos vícios. Então, além dos vícios de comer em excesso, de beber, de fumar, de usar drogas, do sexo desregrado, dos jogos, existem também os vícios comportamentais, que são tão graves e sérios quanto os outros, porque também impede o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, e muitas vezes nos transformam em pessoas extremamente desagradáveis, inconvenientes e de difícil convivência. Então, vamos citar alguns exemplos de vícios comportamentais. O vício de falar descontroladamente, sem pensar, sem raciocinar, que nos faz perder o equilíbrio e o bom senso. O vício de mentir constantemente para nós mesmos, para os outros, por não querermos enfrentar a realidade da vida. O vício de reclamar, de lamentar sistematicamente, nos colocando na posição de vítimas diante da vida e das situações, para que possamos receber a atenção dos outros. O vício de nos acharmos sempre certos, para podermos compensar a enorme insegurança que existe em nós. O vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. O vício de criticar e de julgar mal as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores que elas. O vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Então, esses são apenas alguns exemplos de vícios comportamentais. Existem muitos outros. Então, conforme o Evangelho nos esclarece, todos nós, sem exceção, temos um fardo mais ou menos pesado do qual nós precisamos nos libertar para que nós possamos evoluir. E quando, através do autoconhecimento, nós tomamos consciência dessa nossa realidade interior e nos dispomos ali com responsabilidade, aceitação, a trabalhar para nos libertarmos das nossas mazelas, esse conhecimento de nós mesmos acaba se transformando numa arma eficiente, num instrumento eficiente para que nós possamos realizar esse trabalho de renovação interior. Porque nós temos plena consciência dos nossos defeitos, das nossas imperfeições e dos sentimentos negativos que ainda existem em nós. E o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, eles são a base de sustentação para o nosso processo evolutivo. Então, quando nós nos dispomos a buscar o conhecimento espiritual, nos dedicando aos estudos, assistir palestras, a reflexão, porque não adianta a gente aprender, a gente tem que refletir sobre os ensinamentos do Cristo em nossa vida. Então, quanto mais nós buscamos o conhecimento espiritual, lutamos pela nossa melhoria e permanecemos conscientes da nossa realidade interior, nós aprendemos a observar e reconhecer os nossos momentos extremos, ou seja, os nossos momentos bons e os nossos momentos ruins. Então, ali buscando conhecimento, lutando pela melhoria e permanecendo conscientes da nossa realidade interior, nós conseguimos identificar com clareza aqueles momentos em que nós conseguimos agir com pureza, com bondade e ajudar sem nenhuma intenção, simplesmente ali com o desejo de servir, e isso é muito bom, mas também nós conseguimos identificar com clareza aqueles momentos em que nossas tendências inferiores começam a falar mais alto em nós e a raiva vai tomando conta e às vezes nós temos vontade de esganar alguém. Então nós vamos aprender a identificar com clareza os nossos momentos de serenidade, de irritabilidade,
de altruísmo e egoísmo, de bondade e de maldade, que vejam bem, nós não estamos perfeitos, nós estamos trabalhando pelo aperfeiçoamento, né? Aqueles momentos de desapego e de cobiça, de humildade e de orgulho, e desse modo, meus irmãos, observando os nossos extremos, aqueles nossos momentos que conseguimos agir de acordo com os ensinamentos do Cristo, e aqueles momentos em que agimos em desacordo, conscientes dessa realidade em nós vamos desenvolvendo a habilidade de mantermos a vigilância e a oração. E aí, mantendo a vigilância, nós vamos identificar, olha, eu estou perdendo o controle, a raiva está tomando conta, imediatamente a gente busca a oração. Na oração, a gente busca o auxílio do alto, suplicando a força necessária para a gente poder controlar aquele momento negativo e, pouco a pouco, eliminando de dentro de nós as nossas tendências inferiores, purificando os sentimentos e conquistando o controle das nossas emoções. É fácil? Não é fácil. Mas desde o momento que nós alimentamos o firme propósito de melhoria, buscamos o conhecimento espiritual e permanecemos conscientes da nossa realidade interior, se a gente começar a fazer isso, a ajuda nunca nos falta. Então, muitas vezes no início a gente pode até perder o controle, mas depois vai amenizando cada vez mais esse descontrole em nós, esses momentos negativos. Então, meus irmãos, reconhecer e aceitar a nossa realidade tal qual ela é, nos proporciona uma lucidez mental de onde nós podemos visualizar com clareza o ponto de partida em que precisamos realizar a nossa transformação interior. Mas para que essa transformação se torne de fato realidade em nós também precisamos trabalhar o íntimo para desenvolvermos alguns elementos. O primeiro elemento é a humildade. Porque sem humildade, nós não reconhecemos os nossos erros, não reconhecemos os nossos defeitos, vícios, imperfeições. Sem humildade significa que o que predomina em nós é o orgulho. E com o orgulho, nós identificamos com muita clareza, com muita facilidade os erros e os defeitos dos outros. E para o nosso, nós temos sempre uma desculpa. Nós sempre procuramos amenizar. Então, o primeiro passo é desenvolvermos a humildade, porque ela é a base de todo o processo evolutivo. Tanto é que Deus a colocou como principal condição, como a primeira condição da bem-aventurança, quando diz: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. O segundo elemento é a vontade. Nós precisamos alimentar diariamente a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. E não ficarmos alimentando aquele complexo da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, gosta de mim quem quiser. Não. Nós precisamos alimentar diariamente a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Não é por causa dos outros, não, por nós mesmos, porque aí nós melhora a nossa vida. E a vontade, ela gera energia física e mental. O terceiro elemento, nós já falamos e vamos repetir, que é a vigilância acompanhada da oração, para que nós possamos identificar esses momentos negativos e neutralizá-los através da oração. E a vigilância com a oração, ela mantém acesa a chama, o desejo de renovação interior. O quarto passo é a perseverança. Porque para realizarmos de fato esse trabalho de mudança em nosso íntimo, é necessário muita perseverança para superarmos os obstáculos externos e internos. Porque desde o momento, isso deve ter acontecido com muita gente, quando começou a frequentar o centro, às vezes tinha alguma pessoa que falava assim: não vai lá hoje não, vamos sair, vamos comer uma pizza, vamos tomar um chopp, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ver a novela. Então existem muitos obstáculos externos que tentam impedir a nossa caminhada, como também inúmeros obstáculos internos. Nós mesmos, conosco mesmo, ficamos assim: para que você vai mudar? Está tudo bom assim. Para que ficar lutando com você mesmo para se libertar desse desejo, dessa fraqueza, ou desse vício? Para quê? Então são inúmeros os obstáculos que tentam impedir a nossa caminhada. Daí a necessidade da perseverança, para iniciarmos e não desistirmos
desistirmos no meio do caminho e levarmos até o fim. E o último elemento é a reflexão. Nós precisamos fazer da reflexão a nossa companheira diária. Mas não é só à noite na hora de dormir, não. Diante de uma atitude negativa, nós precisamos parar. Por que eu fiz isso? Que sentimento que me levou a fazer isso com fulano? Ou tomar essa atitude infeliz? Será que eu medi as consequências do meu ato? A gente precisa analisar a todo momento as nossas atitudes, o nosso comportamento. Não tem que esperar até o final do dia, não. Acabou de... Mas por que eu perdi o controle? O que aconteceu? Eu não consegui manter o controle? A gente tem que parar e refletir. Porque sem reflexão, como nós vamos saber que nós estamos melhorando? Que nós estamos progredindo? E é através da reflexão que nós vamos ali, constantemente, diariamente, analisar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de viver, de pensar e de agir, para não ficarmos persistindo no erro e no mal. Então, desenvolvendo em nós a humildade, a vontade, a vigilância com a oração, a perseverança, fazendo da reflexão a nossa companheira diária, conseguiremos reformar os nossos hábitos, vencendo os vícios, conseguiremos combater as paixões, eliminando pouco a pouco os sentimentos negativos, faremos constantemente uma revisão do nosso caráter, analisando o teor da nossa honestidade e honradez, conseguiremos reestruturar a nossa personalidade, combatendo o medo, a insegurança, o pessimismo, substituindo-os pela coragem, autoconfiança, otimismo e dignidade. É dessa forma, meus irmãos, combatendo o bom combate, que nós conseguiremos tornar realidade em nós o nosso processo de renovação interior. E, consequentemente, conquistaremos a maior de todas as vitórias, que é a de vencermos a nós mesmos. E com essa vitória, tornamos realidade em nós o objetivo da vida de Jesus aqui na Terra, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 5, com o título Bases, ele nos oferece uma mensagem que nos ajuda em nossas reflexões da noite. Nessa mensagem, ele nos convida a refletir sobre a base que nós estamos utilizando para construirmos a nossa existência aqui na Terra. Estamos utilizando uma base sólida, firme, que nos garante sustentação física, moral e espiritual para enfrentarmos e superarmos as vicissitudes da vida, contribuindo também para o nosso progresso espiritual? Ou estamos utilizando base frágil, que tem origem nas ilusões e conquistas transitórias que o mundo pode nos oferecer, mas que também pode retirar de nós a qualquer momento, fazendo com que o edifício da nossa existência possa desmoronar diante das fragilidades, instabilidades e transitoriedade da vida material. Que base nós estamos utilizando para a construção da nossa existência aqui na Terra? Então, Emmanuel inicia com essa citação, em que o apóstolo Pedro disse: "Nunca me lavarás os pés." Respondeu-lhe Jesus: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Esse versículo faz parte dos acontecimentos da última ceia, em que Jesus lava os pés dos apóstolos. E certamente Pedro deve ter ficado muito chocado com essa resposta de Jesus, quando ele disse: "Se eu não te lavar, no caso, os pés, você não tem parte comigo." Então é importante nós compreendermos que tudo o que Jesus fazia e falava tinha por objetivo nos transmitir os seus ensinamentos. E o Cristo, como governador espiritual da Terra, num dos momentos mais sublimes da sua passagem aqui na Terra entre nós, ele se coloca na posição de servo e começa a lavar os pés dos discípulos, exatamente para nos ensinar que o seu reino não se estabeleceria
sobre as bases frágeis e ilusórias do mundo. Nos ensina que o seu reino se estabeleceria em nosso coração através das bases sólidas e duradouras do amor, da humildade, do perdão e do serviço aos semelhantes, em que o maior menor se faz para melhor servir. Mas Pedro, ele ainda estava muito preso, muito apegado aos valores do mundo. Então ele acreditava que aquela situação representava uma grande humilhação para o mestre. E ele, tentando ali demonstrar a sua fidelidade, recusa aquele gesto. Não para desprezar o Jesus, não, mas para demonstrar a sua fidelidade. Mas o mestre o responde com energia, dizendo: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, se você não abrir o teu coração para o entendimento de que na lógica da lei divina, o maior é aquele que mais serve e menor se faz pelo bem de todos, se você não abrir o teu coração para a grandeza da humildade e permanecer preso ao orgulho, você não tem parte comigo. Ou seja, você não está tendo sintonia comigo. Não está mantendo afinidade com os meus ensinamentos. Ele ali do lado do Cristo, aprendendo o Evangelho, mas sem nenhuma sintonia, sem nenhuma afinidade com os ensinamentos do Cristo. Então, é essa reflexão que Emmanuel nos oferece. A necessidade de mantermos a sintonia com Jesus, a afinidade com os seus ensinamentos, para que nós possamos estruturar a base, o edifício da nossa existência sobre um alicerce, uma base firme e sólida do seu Evangelho de amor, de humildade, de perdão e de auxílio aos semelhantes, para que nós possamos ter domínio. Então, Emmanuel inicia a mensagem dizendo: é natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. A palavra humildade no Evangelho de Jesus tem o sentido de purificação, de renovação espiritual. Então Jesus, com aquele gesto de lavar os pés dos discípulos, ele procura nos ensinar que a humildade é a base de todo o processo de aprendizagem. Então, como nós falamos anteriormente, porque sem humildade nós não reconhecemos a nossa pequenez, de espíritos ainda tão imperfeitos, e o quanto ainda nós precisamos lutar e trabalhar para chegarmos ao nosso destino de perfeição. Então não importa quanto de bens materiais nós possuímos na atual existência, quanto de prestígio, de autoridade, de poder que nós possuímos, mas diante da nossa realidade espiritual nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer essa nossa pequenez, nós precisamos desenvolver a humildade para que nós possamos reconhecer o quanto ainda nós precisamos trabalhar para evoluir. Então, a humildade é a base. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e de perdão. Nesse ensinamento, Jesus utiliza os pés como exemplo, porque os pés ele é a base de sustentação do corpo físico. É verdade? Então ele utiliza os pés, pelo fato de sustentar o nosso corpo físico, para se referir à base de sustentação da nossa existência espiritual. E qual é o alicerce que nos oferece sustentação para a nossa condição de espíritos eternos que somos? Qual é essa base que nos oferece sustentação? É o amor. Porque Deus é amor. E tudo no universo está submetido à lei do amor. Mas por sermos ainda imperfeitos, não conseguimos ainda desenvolver
desenvolver esse amor que rege o universo. Então, isso quer dizer que a base da nossa existência espiritual são os sentimentos. E por sermos ainda imperfeitos, ainda alimentamos muitos sentimentos negativos. E por isso ainda estruturamos a nossa existência sobre bases frágeis, que frequentemente nos conduzem ao sofrimento, à infelicidade, à desilusão, porque ainda alimentamos sentimentos negativos. Então, na medida em que nós vamos trabalhando pela nossa melhoria, pela nossa renovação interior, nós vamos purificando os nossos sentimentos até que um dia eles se transformem nesse amor puro e verdadeiro que rege o universo. Então Jesus, ele lava os pés dos discípulos, que é a base de sustentação do corpo físico, para nos ensinar a necessidade de lavarmos, de purificarmos a base de sustentação da nossa existência espiritual, que são os sentimentos que alimentamos no nosso coração. Porque são os sentimentos que dão origem aos pensamentos, os pensamentos se transformam em palavras, as palavras viram atos, os atos se transformam em hábitos e os hábitos eles formam o nosso caráter, feliz ou infeliz. Então a base de sustentação da nossa existência são os sentimentos que alimentamos em nosso coração. Quando trabalhamos pela nossa melhoria e lutamos para alimentar diariamente sentimentos positivos, nós trabalhamos para estruturar a base da nossa existência, ou melhor, o edifício da nossa existência, sobre bases sólidas, firmes, que nos garante sustentação, principalmente nos momentos mais difíceis, mais complicados e mais dolorosos da vida, nos dando sustentação para mantermos a fé, a coragem, a perseverança, a determinação e a resignação, para aceitarmos aquilo que não podemos mudar e não nos deixarmos dominar pelo desespero, pela revolta, pelo inconformismo. Mas quando nós não fazemos nada pela nossa melhoria e permitimos que os sentimentos negativos circulem normalmente pelo nosso coração, nós vamos estruturando a nossa existência sobre bases frágeis, extremamente frágeis, fazendo com que o nosso edifício possa desmoronar a qualquer momento. Diante das dificuldades da vida, quantos desistem aí na luta? Quantos caem aí nos processos de depressão, se entregando ali, sem viver? E outros, chegam ao máximo de desistir da existência mesmo através do suicídio. Então, quanto mais nós alimentamos sentimentos negativos, mais estruturamos a nossa existência sobre bases frágeis, que nos conduz à dor e ao sofrimento. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Então, infelizmente, essa ainda é a realidade do nosso mundo, em que muitos vivem completamente indiferentes aos sofrimentos alheios, aplaudindo até mesmo o crime, a inconsciência. Isso acontece porque muitos de nós ainda vivemos ignorando nossos deveres e obrigações espirituais, nos deixando conduzir pelas paixões inferiores, seguindo na contramão, no sentido contrário da lei divina. Mas, como objetivo da nossa existência, que é o aperfeiçoamento espiritual, a lei de causa e efeito, ela constantemente entra em ação, nos colocando diante de diversas provas e expiações, para que um dia, cansados de tanto sofrer, de tanto persistir no mal e no erro, e de sofrer, nós possamos despertar e começar a reestruturar a base da nossa existência, deixando de lado as bases ilusórias do mundo para buscarmos as bases firmes e duradouras do Evangelho de Jesus. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases,
enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. O progresso, ele é uma lei a que todos nós estamos submetidos. Tudo no universo evolui, material e espiritualmente. Tudo foi criado para evoluir. E quando nós não nos dispomos a aprender, crescer, evoluir de boa vontade, trabalhando com amor pela nossa melhoria, quando assim não acontece, nós somos constrangidos através da dor. E na medida em que a dor começa a bater frequentemente na nossa porta, nós passamos a perceber a instabilidade, a fragilidade e a transitoriedade da vida. Hoje nós temos esse bem material aqui, amanhã não temos mais. Hoje nós temos a saúde, a disposição física. Amanhã é uma enfermidade ou um acidente que nos coloca em cima da cama. Hoje nós temos a presença desse ente querido que tanto amamos. Amanhã não temos mais. Então, na medida que a dor começa a bater na nossa porta, nós vamos percebendo a fragilidade, a instabilidade e transitoriedade da vida material. E a partir daí, começamos a sentir a necessidade da presença de Deus e de Jesus em nossa vida. E abrimos o nosso coração para que o Mestre comece a agir, a interagir na base da nossa existência, nos ajudando a purificar os nossos sentimentos, para seguirmos com Ele na caminhada evolutiva, transformando para melhor a nossa existência. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Jesus, no Sermão do Monte, nos ensina dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Então, meus irmãos, quando nós ignoramos os ensinamentos do Cristo para vivermos tão somente em função dos valores e conquistas transitórias do mundo material, nós agimos como o homem imprudente e insensato da parábola, que ouve a palavra do Mestre, mas constrói o edifício da sua existência sobre a areia movediça das ilusões do mundo, sem nenhuma sustentação para enfrentar e superar os vendavais, as enchentes, as tempestades das vicissitudes da vida. Mas quando acolhemos o Evangelho do Cristo em nosso coração, nós deixamos de ser aquela criatura que vive tão somente para satisfazer as necessidades e prazeres da vida material, para começarmos também a participar do banquete real, do banquete espiritual, nos esforçando para vivermos em harmonia com a lei divina, mantendo a sintonia com Jesus, a afinidade com os seus ensinamentos. E dessa forma, nós conseguimos tornar realidade em nós o nosso processo de renovação interior. E Emmanuel finaliza a mensagem dizendo: então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus nos ensina também dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quanto mais nós estudamos, assimilamos os ensinamentos do Mestre, maiores são as nossas responsabilidades, meus irmãos, de estruturarmos a nossa existência sobre as bases firmes e sólidas do seu Evangelho, trabalhando diariamente pelo nosso aperfeiçoamento espiritual.
Então, quando o apóstolo Pedro, ele compreendeu a responsabilidade de estruturar a base da sua vida de acordo com os ensinamentos do Cristo, quando ele percebeu que estava agindo ao contrário do que Jesus pregava, ele imediatamente suplicou ao mestre que lave não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Mas Jesus esclarece que o importante é a purificação da base. Então, meus irmãos, se esquecemos de tudo que foi dito hoje, é muito fácil a gente esquecer tanta coisa na cabeça, vamos nos lembrar pelo menos disso. O importante é a purificação da base, ou seja, a purificação dos sentimentos que nós alimentamos em nosso coração. E, consequentemente, nós conseguiremos transformar toda a nossa existência. Então, que nós possamos refletir sobre isso, a fim de agirmos como um homem prudente e sensato da parábola, que ouve a palavra do Mestre, acolhe o seu evangelho no coração e estrutura a sua existência sobre as bases firmes e sólidas do amor, da humildade, do perdão e do serviço ao semelhante. O Evangelho ainda nos diz: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então a doutrina nos ensina que nada, absolutamente nada na nossa vida acontece ao acaso. Tudo tem a sua razão de ser para que cada um de nós possamos cumprir com o objetivo do aperfeiçoamento espiritual. Então, quanto mais nós compreendemos e aceitamos essa realidade, meus irmãos, mais encaramos a vida uma bendita oportunidade de aprendizado, de evolução, a fim de alcançarmos a verdadeira felicidade. O pior sejam as provações e as expiações que nós precisamos passar. Porque nós temos a certeza de que Deus é o nosso Pai amoroso, que nos ama infinitamente e tudo faz pelo nosso progresso e verdadeira felicidade. Então, o pior sejam as provas e expiações que nós precisamos passar, isso significa processo de purificação, de reparação dos erros para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Então, quanto mais que nós compreendemos e aceitamos essa realidade, mais amenizamos as nossas amarguras e sofrimentos. Agora, quando nós não compreendemos e não aceitamos essa realidade, mais complicamos, agravamos os nossos sofrimentos, as nossas amarguras diante das provas e expiações. E por falarmos em provas e expiações, vamos imaginar como seria a nossa vida se tivéssemos nascido sem braços e, consequentemente, sem mãos. Para nós que sempre tivemos esses membros, é difícil imaginar como seria a nossa vida sem eles, né? Agora vamos imaginar sem braços, sem mãos, e mesmo assim tocando guitarra. Ainda mais, dirigindo carro. Para muitos, certamente, isso é impossível. Mas essa é a realidade de José Antônio Melendez Rodrigues, mais conhecido como Tony Melendez. Agora, com a internet, a gente vê muitas pessoas, né, que nascem com grandes deformações e conseguem levar uma vida digna e oferecem exemplos maravilhosos para todos nós, né, que fazem palestras motivacionais, como o Tony Melendez também, né. Tony Melendez, ele nasceu na Nicarágua e hoje é músico consagrado nos Estados Unidos. Durante a gravidez, devido a uma enfermidade, sua mãe fez uso do medicamento talidomida, o que provocou a deformidade física, fazendo com que Tony nascesse sem os braços. Pouco depois do nascimento, os pais perceberam que ele também tinha defeitos nos pés. Por esse motivo, se mudaram para os Estados Unidos em busca de ajuda médica para corrigir o defeito. Mas Tony não deixou que a deformidade o impedisse de viver, e viver com alegria. Ele encarou muito bem a sua realidade, abrandando as amarguras de suas provas.
Jamais permitiu que a limitação física lhe tirasse o prazer de cantar. Desde muito pequeno começou a tocar algumas notas musicais com os pés e logo descobriu que poderia afinar a guitarra de forma a atender às suas necessidades. Aos 25 anos, Tony teve a oportunidade de tocar sua guitarra com os pés e cantar para milhares de jovens na presença do Papa João Paulo II, na cidade de Los Angeles, no ano de 1987. Um disco giratório feito de ferro, adaptado junto aos pedais do carro, foi a solução utilizada para que Tony pudesse dirigir o seu próprio automóvel, fazendo uso dos pés. E é assim, com muita persistência e determinação, que Tony Melendez supera suas limitações. O que para muitos parece ser impossível, Tony sempre procura fazer com muito amor a Deus e a sua família. Além dos pais, ele também tem uma esposa e 2 filhos adotivos. Certa vez, ele estava dando uma entrevista e o jornalista lhe perguntou: como tem sido a sua vida sem as suas mãos? E Tony respondeu sempre muito bem-humorado: tem sido como sempre foi, porque eu não conheço as mãos, pois não as tive. Nunca tive esse dom de poder mover um dedo, de segurar um telefone, um lápis. Meus pés sempre foram meus dedos, minhas mãos. No final da entrevista, o jornalista perguntou: que mensagem você daria àqueles que estão tristes, insatisfeitos e decepcionados por terem algum tipo de problema? E ele respondeu: eu digo a mesma coisa para quem não tem e para quem tem tudo. Não deixem a fé ir embora de seus corações. Frequentemente eu vejo pessoas como você, que tem os braços, as mãos, as pernas, e tem tudo, dizer: eu não posso, eu não consigo. E eu digo: sim, você pode, você consegue, nós podemos, nós conseguimos. Por favor, não me digam que não podem, que não conseguem, porque vocês podem fazer muito, muito mais. Então, quando tudo parecer impossível, levantem-se e repitam quantas vezes forem necessárias: eu quero, eu posso, eu consigo e vou seguir adiante. Meus irmãos, querer é poder. Se a gente quer de verdade, a gente consegue. Porque o amparo nunca nos falta, só depende de nós. Então nós podemos e devemos desejar, querer ardentemente transformar para melhor a nossa vida. Só depende de nós. Nós estamos aqui neste mundo para isso, transformar a nossa vida para melhor. Que nós possamos saber aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede. Eu agradeço muito as vibrações amigas e desejo muita paz.